Você tocou num ponto interessante, se você quiser complementar também, que foi justamente o fato do padrão ouro ele ter sido quebrado por volta lá de 1970 e setenta e bolinha. É Setenta e um. um dos problemas do padrão ouro é que um país precisava confiar no outro, né? Então a reserva de ouro ficava nos Estados Unidos. Uhum, Na medida em que os Estados Unidos começou a emitir moeda e os outros países, opa, e aí, o colateral em ouro, cadê, né? uhum, O padrão foi cortado. O isso. Bitcoin poderia ser uma evolução do ouro nesse sentido, no fato de que você não precisa da confiança, né? E aí, É, essa é a grande vantagem de blockchain. po- poderia, vou dar um exemplo. Isso aí que você está falando, cara. A gente poderia. Hoje você não tem. Hoje você tem um padrão dólar, Uhum, tá? O padrão ouro. Era há muito tempo, ele foi criado oficialmente lá em Bretton Woods, onde o dólar passou a ser moeda e o ouro e o dólar tinham um peg, tinha uma quantidade de ouro específica e qualquer país podia chegar lá, ó, Estados Unidos, toma aqui dólar, me dá ouro. uhum, Começou a ter muita emissão de dinheiro lá em 71 para os Estados Unidos e o pessoal começou, pô, o cara tá imprimindo muito aí, vem cá, eu quero ouro em vez de dólar. E aí chegou uma hora, cara, com qualquer câmbio fixo, uhum, isso aí acabava sendo mais ou menos um câmbio fixo, é insustentável e o negócio quebra. Foi o que aconteceu em 71. uhum. A gente falar que tá bom, hoje tem um padrão dólar. Se a gente imaginar, pô, nesse ambiente cenário macro atual, que a gente, porra, eventualmente pode ter um padrão dólar sendo questionado e deixando de ser tão perene como ele é hoje. E aí a gente voltaria. Tem muita gente que defende que tem que voltar para o padrão ouro, tá? Hum, Economistas, inclusive. uhum. E aí a gente voltaria para um padrão Bitcoin ao invés de um padrão ouro, ou seja, pô, um governo vai pegar lá, em vez de fazer um câmbio fixo com dólar ou com ouro, ele faria em Bitcoin. Eu acho que é cedo para isso ainda, porque nessa jornada do Bitcoin eventualmente virar uma reserva de valor, e por que eu falo que eventualmente? Porque a gente não tem certeza do futuro, a gente tem um cenário, Sim. mas certeza a gente não tem. E quem falar que tem para vocês aí tá mentindo, tá? Uhum. Então, assim, a gente não tá nessa jornada, então eu não vejo. Eu vejo é, alguma possibilidade de Bitcoin começar a entrar nas reservas dos bancos centrais, talvez mais cedo do que as pessoas estão achando, tá? No Quanto ambiente tempo, mais ou político, a menos, gente, você cara, sei imagina? lá, 3 a 5 anos, eu acho que não é uma falácia você falar isso. Uhum. Já está começando pelas bordas, mas a discussão já mudou. Tá? A própria discussão de reserva estratégica dos Estados Unidos não é exatamente no Banco Central, mas, cara, tá lá no É o ambiente começo. federal. Então, assim, mas isso é diferente de você ter algum tipo de PEG com o Bitcoin. Isso eu acho que agora é Uhum. bem difícil. Até porque, é, politicamente, cara, você tira muito controle do governo. O problema, apesar de eu ter falado que essa coisa assim, idealmente você teria uma moeda uma base monetária, fiduciária, que ela expande e contrai mais ou menos de acordo com a economia, para você não ter um ambiente muito inflacionário. Quando a gente olha historicamente, 100% das moedas foram inflacionadas, foram debased, como a gente fala em Estados Unidos. Se olha Roma, Roma fazia debate, ela inflacionava a moeda. Uhum. Naquela época você não tinha máquina de imprimir, mas o que ele fazia? Cara, você tinha sei lá, o sestércio lá, que era a moedinha, que tinha X gramas de ouro, X gramas de prata. A quantidade disso aí em 100 anos de Império Romano, no dado período lá, ela diminuiu 90% a quantidade de ouro e prata que tinha na moeda e começou a ter outros metais Hum. menos escassos e mais baratos. E o que acontece? Isso é porque o Estado tinha que cunhar mais moeda, imprimir mais moeda para fazer jus vamos falar assim, as obrigações que ele tinha como império, né? E ele não tinha metal precioso ali para fazer isso. Então ele começa a inflacionar a moeda. Então, na forma analógica, ele acontecia assim lá, de novo, há 2.000 anos atrás. Exatamente a mesma coisa do que os governos fazem e fazem agora. Só que antes o cara imprimia lá o mimeógrafo não, a imprensa, mimeógrafo todo mundo vai saber o que é, e hoje ele nem precisa fazer isso. Hoje ele aperta lá, porra, ó, emitam-se tantas Bota coisas mais aqui, uns isso é zeros mentira. aí, né? Bota mais um zero lá e tal, mas assim, fundamentalmente, o processo é exatamente o mesmo, tá? Então, assim, é, os governos vão exagerar em algum momento político, em algum contexto histórico, essa emissão de moeda. Então, assim, mas então qual é a solução? Cara, eu não sei qual é a solução. Por isso que a economia Uhum. e os impérios, eles andam em ciclos. Tá? Então, assim, é a melhor explicação que eu posso dar para isso aqui. E acho que de novo,
A melhor solução para mim seria isso, uma moeda fiduciária que tivesse algum acompanhamento disso aqui. Ah, porra, poderia ter uma moeda algorítmica? Não pensei nisso não, mas de repente pode ser uma solução, de você juntar Sim. os dois mundos, tá? Assim, acho que pro Bitcoin ele substituir o dólar, ele precisaria primeiro perder a volatilidade dele, né? Porque acho que é algo que assusta muitas pessoas, principalmente na hora dessa adoção em massa.